Olá, você já sentiu gozo, alegria, quando está passando por um processo de sofrimento? Será que é possível que um processo de sofrimento venha a ser algo benéfico para a nossa vida? Vamos ver o que nos fala Romanos 5, a partir do versículo 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E um caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou do seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Paulo está nos explicando aqui que o processo de sofrimento é algo produtivo. Ele nos diz que vamos considerar que esse processo seja uma fábrica. Essa fábrica, ela produz perseverança, ela produz um caráter aprovado e esperança. E ele nos diz que o produto final da produção dessa fábrica é um conhecimento mais profundo do amor de Deus que é derramado nos nossos corações. Você sabe que uma árvore, para produzir mais frutos e frutos melhores, ela precisa constantemente passar por um processo de poda. A poda, num primeiro momento, ela é algo doloroso, mas ela vem preparar a árvore e fortalecer ela para que ela logo em seguida dê frutos, que a seiva dela, que está lá dentro dela, gere e traga para fora os frutos segundo a espécie daquela árvore. O sofrimento na vida de um cristão, ele funciona como uma espécie de poda na nossa carne. Você sabe que a partir do momento que tu creu no Senhor Jesus, Ele veio fazer habitação em ti. Paulo nos fala em Colossenses 1:27 a respeito de um mistério que estava oculto durante séculos, mas que foi revelado nos últimos dias para a igreja. Qual é esse mistério? É Cristo em vós, a esperança da glória. Jesus, Ele habita em nós. A vida eterna, a própria vida de Cristo está em nós. O que faz o processo de sofrimento? Ele faz com que essa vida interior, nossa vida interior, que é Cristo em nós, ela venha ser traduzida de uma maneira prática na nossa vida exterior, na nossa vida diária. Você sabe que num processo de sofrimento, quando a pressão é muito grande, os nossos mecanismos de defesa e de sobrevivência, eles acabam falhando. E quando isso acontece, nós só temos uma opção, que é depender de Jesus. Não mais depender das nossas forças próprias, não mais depender da nossa justiça própria, não mais depender da nossa capacidade humana, mas nós precisamos, a partir daí, depender totalmente de Jesus. Quando nós fizemos isso no meio de um processo de sofrimento, o que acontece? O que na prática acontece? Nós aprendemos a viver a partir da vida que existe no nosso interior. Não nos movemos mais na carne, mas nos movemos no espírito. E esse é o processo que o sofrimento ajuda a lapidar nossa carne, a tirar as arestas de nossa carne, para que a vida interior, a própria vida de Cristo, ela possa vir para fora e se traduzir em algo prático, diário, e que nos leva a ter gozo mesmo no meio de sofrimentos. O sofrimento nos ensina a viver a partir do nosso interior. Ele nos ensina a viver a partir da vida de Cristo que está em nós. Um outro exemplo que nós podemos usar para entendermos isso um pouco melhor, você sabe aquele sachê de chá, aquele saquinho de chá? Como nós conseguimos tirar as melhores propriedades daquele chá? Seja as propriedades que fazem bem para o nosso organismo, como também o sabor e o aroma. Como é possível? Você sabe que não adianta somente pegar aquele saquinho de chá sem fazer um processo, sem que ele passe por um processo. E qual é o processo? É colocar água quente sobre ele. Quando nós colocamos água quente sobre aquele chá, ele libera o seu aroma, ele libera o seu sabor e ele libera as propriedades que são benéficas para a nossa vida. Quando a pressão de um sofrimento, ela vem sobre a nossa vida, ela não vem para nos destruir.
ela não vem para trazer danos para a nossa vida, mas ela vem para extrair de nós o que tem de melhor, que é a própria vida de Cristo em nós. É como tu espremer uma laranja. É um processo de sofrimento, onde após espremer aquela laranja, tu vai ter o suco que tu vai poder saborear. O sofrimento muitas vezes faz isso conosco, ele nos espreme. E o que é a seiva que sai, o que é a vida que sai, é a própria vida de Cristo que está lá dentro de nós. Então, o processo de sofrimento, ele pode sim ser algo que nos traz gozo, que nos traz alegria, quando nós aprendemos a viver a partir do nosso interior. E uma coisa que é muito importante nós entendermos é que esses processos de sofrimento que acontecem na nossa vida não são fruto de um Deus zangado, não são fruto de um Deus que quer nos castigar por algo, não, mas são é um fruto do amor de Deus, que a partir desse processo extrai de nós o que temos de melhor, que é a vida de Cristo em nós. Deus, ele não está interessado em nos castigar, porque todo pecado já foi castigado lá na cruz em Cristo Jesus. Então, esses processos não vêm, eles não são produzidos por Deus, mas nós estamos vivendo num mundo caído, e nesse mundo caído nós passamos por sofrimentos, e Deus, primeiro ele permite que passemos, e depois ele usa desses sofrimentos para poder lapidar a nossa carne, para poder mortificar a nossa carne, de forma que nós possamos parar de viver pela carne e começamos a viver e nos mover pelo Espírito. Então, assim como o Tiago nos fala na sua carta, em Tiago 1, ele diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, mesmo nos processos de sofrimento, ali no meio daquele momento difícil, nós podemos e devemos encontrar o profundo amor de Deus, porque Ele está conosco, passando por todo aquele processo, e Ele está produzindo algo em nós, algo eterno, algo proveitoso. Ele está edificando a nossa vida. Amém? Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo e nos ajude a levar o amor de Deus para todos os lugares. Deus te abençoe.